O Edu, e ontem no pós-jogo a gente comentou sobre transformações, né? Como os últimos, vamos colocar, 15 dias, foram transformadores para o segundo semestre do Atlético. Uma transformação coletiva, com um trabalho muito bem feito pelo treinador que vinha sendo criticado. Uma transformação individual, com os caras rendendo muito mais individualmente também, em diversos aspectos. E uma transformação interna também, né? Porque essa transformação em campo não aconteceria se o fora do campo, né? Se o trabalho da diretoria também não passasse por alterações muito importantes que passou, por um olhar para o que era necessário para puxar o galo para cima de novo, né? Para mudar o ânimo, para colocar em dia o que estava tendo problema, para solucionar questões, para gerir uma certa crise que estava aparecendo. E a gente comentava, né? Ontem no pós-jogo também. E vamos trazer aqui na turma do bate-bola para quem não acompanhou. Na hora das críticas, na hora de falar mal do que estava errado, nós falamos, né? E elogiar no momento em que as transformações são visíveis é dever de todos também. Não aconteceria a transformação no campo se o trabalho que foi feito fora do campo não fosse feito com a competência que foi feito. O Galo se transforma para o segundo semestre em um espaço de 2 semanas, Edu. As perspectivas são completamente diferentes, porque todo mundo trabalhou bem, trabalhou melhor nas últimas semanas, Edu. Isso é o que é mais importante, né, Cirilo? Todo mundo acabou cumprindo suas obrigações, trabalhando muito bem, sem criar caso, né, sem bater boca, assimilaram bem as críticas e as críticas dentro do tom, e todas deveriam ter sido feitas. Era momento para críticas, sim. Críticas externas para a diretoria, para os donos do clube, para os atrasos de pagamentos, críticas à comissão técnica, ao trabalho do Cuca que vinha sendo mal feito, críticas aos atletas, porque coletivamente o time não funcionava, mas individualmente estava cheio de jogador devendo, críticas ao departamento de futebol, tinha jogador encostado e sendo necessária a utilização desses atletas, e aos poucos o Atlético foi organizando tudo, um a um dos seus setores, de cima para baixo, aí entrando no vestiário, no campo, na bola. E, cara, um clube bem organizado, com tudo andando perfeitamente, ou como deve ser, e um clube que olha para o próprio umbigo e assume os problemas e fala, realmente, nós estamos com problemas, nós estamos numa crise e só nós podemos resolver. A crítica que ela é feita e necessária dentro do tom, de maneira construtiva, ela é bem assimilada. E ela foi bem assimilada. Aliás, ela deve ser bem assimilada, né? Porque tem gente que não assimila. E dentro do Atlético, todos esses setores que eu citei enxergaram, escutaram, trabalharam e deram respostas. A diretoria, ao acertar e quitar tudo que tinha que ter feito, o técnico que mostrou capacidade que todo mundo sabia que ele tinha, porque o Cuca não precisa provar nada para ninguém mais. Porque, olha, basta olhar para a carreira e o currículo do Cuca, né? E ontem muito elogiado pelo Felipe Luiz, pelos 3 jogos que fez contra o Flamengo, uma folha salarial de mais de 40 milhões de reais por mês. E dentro de campo, um elenco do Atlético que é qualificado e que dentro disso tudo teve reforços que chegaram e que entraram e que jogaram e que já entregaram. Então, o trabalho foi bem feito, sabe, Cirilo? E o trabalho bem feito, ele traz resultado. E trouxe o desempenho que melhorou, os resultados que vieram e a confiança, né? A confiança para dentro de campo, para a imprensa, para a arquibancada. Ontem, há muito tempo eu não vi a arquibancada da Arena MRV como eu vi ontem, cara. Eu dizia que as respostas foram dadas em campo e na diretoria e a arquibancada também iria responder. E respondeu. O que prova também que a arquibancada, aquele negócio de... É o povo, o povão, né? O torcedor mais humilde. Esse cara tem que estar no estádio. Eu vou brigar sempre para que esse torcedor esteja no estádio. Mas que não é só ele que grita e incentiva, né? Todo torcedor grita, todo torcedor incentiva. Basta ter confiança na equipe que está dentro das 4 linhas. Basta essa equipe que está lá embaixo passar para o torcedor esse tipo de confiança, saber que lá dentro os caras vão deixar tudo. Então o ambiente na Arena MRV ontem estava muito legal. É um ambiente que nós nos acostumamos a ver de Atlético para com seu torcedor. E aí, cara, as coisas aconteceram. Hoje o Atlético é um time que tem desempenho, que tem entregado resultado, que está nas 3 competições.
O Atlético, na temporada, disputou 4, ganhou uma e segue nas 3, né? No Campeonato Brasileiro tá ali no meio de tabela, devendo 2 jogos ainda, contra o Sport e Fortaleza em casa, ou seja, o Atlético ainda tem margem para melhorar a pontuação. Vai iniciar uma fase de mata-mata agora na Sul-Americana, em que eu considero o Atlético favorito, não do jogo, da chave. Para mim é o melhor time, pelo menos na teoria, para avançar até uma final. Precisa comprovar isso dentro de campo. E na Copa do Brasil, o Atlético tirou o grande favorito à conquista, que é o Flamengo. Existem outros favoritos? Claro que existem. Cheio de camisa grande, né? Pesada, né? Hoje entra em campo o maior vencedor da competição. Ontem o Corinthians passou e se encheu de moral, porque eliminou o Palmeiras. O Botafogo está buscando o seu primeiro título Fluminense, na copeiro. competição. O Fluminense é um time que em Copa, esse ano, mostrou que está pronto. E o Atlético, cara, que quando saiu o sorteio, nossa, dançou, tá fora. E olha o Atlético aí na próxima fase, né? Então, essa turma tá com moral, essa turma tá com a confiança elevada, essa turma tá com a sua torcida ao lado novamente, e é isso que o Atlético precisava. E tomara que siga assim, né, Cirilo? Tomara que as coisas sigam nos trilhos, porque o futebol precisa que isso aconteça. Que o Galo siga trabalhando bem, Cláudio, todos, né? Todos do projeto sigam trabalhando bem, para evitar que a próxima derrota, a turma que tenta puxar para baixo, apareça de novo. Que todos não deem margem, né? Que continuem trabalhando bem, porque a transformação das últimas semanas aí foi realmente notável. E o torcedor se enche de confiança para a sequência como tem que ser, Cláudio. E se tinha alguma dúvida em relação à acústica, né? Melhorou bastante ontem. Foi o caldeirão mesmo, como diz aí. Essa é outra transformação. Foi algo... Mexeram no estádio e deu certo. Melhorou muito. O Atlético fez aí no início do ano, né? Junto com a troca do gramado, a questão da acústica. Melhoraram bastante a acústica da Arena MRV ali no setor das organizadas. E realmente, eu que fico atrás do outro gol, Cirilo. Atrás ali do gol onde foram batidos os pênaltis da decisão. Eu antes não ouvia muito não, agora melhorou bastante. Inclusive o Atlético divulgou hoje um balanço desse jogo, né? Inclusive 38 mil pessoas entraram no estádio ontem, 95% entraram por meio do reconhecimento facial, então praticamente já está aí. E na tela, após a eliminação, Flamengo elogia Atlético e Polícia Militar por acolhimento em Belo Horizonte. Flamengo divulgou uma nota oficial nesta quinta-feira, agradecendo a Polícia Militar de Minas e o Clube Atlético Mineiro pelo profissionalismo e empenho na organização da partida na Arena MRV. Na nota, abre aspas, destacamos a atuação das autoridades de segurança e a colaboração do clube mandante, que proporcionaram uma experiência segura e acolhedora aos torcedores rubro-negros presentes no estádio. A integração entre as instituições envolvidas foi fundamental para garantir um ambiente de paz e respeito ao futebol. Fecha aspas aí para a nota do Flamengo. Ano passado tivemos fatos lamentáveis na final, né, Cirilo? E desta vez, Atlético e Polícia Militar trabalharam muito bem e o Galo também elogiou, por meio de uma nota, o comportamento da torcida visitante do Flamengo na Arena. Nós precisamos evoluir, Edu, todos enquanto seres humanos, né? E historicamente, né? Houve sempre uma má vontade. O futebol brasileiro é assim, com torcida visitante, né? Evidentemente que tem muita gente, e aí não é só na torcida visitante, né? Na torcida mandante também, sempre tem o cara que vem para fazer baderna. Esse cara sempre existiu. Mas não é tratar todo mundo como se todo mundo fosse vagabundo, né? E isso, infelizmente, no futebol brasileiro, temos muitos relatos. Esse também, nesse combo de notícias positivas, né? Também é uma resposta legal, que o Flamengo tenha soltado uma nota para elogiar o que aconteceu ontem no tratamento ao seu torcedor, na logística, na tranquilidade, na segurança, algo que parece básico, mas que tem que ser noticiado porque não é algo que víamos com tamanha frequência nos jogos, né? Então, parabéns a todos aí que estão tratando o torcedor visitante. O Simões sempre fala do tal do turismo do futebol, que é pouco explorado aqui no futebol brasileiro. No primeiro aspecto, porque a gente não tem um calendário que permita com que o cara se programe. E no segundo aspecto, porque muita gente tem medo de viajar para ver seu time em condição de visitante.
Então, cara, fiquei muito feliz quando vi a nota do Flamengo, quando vi a repercussão do lado atleticano também. Que bom que a polícia trabalhou, que trabalhou bem, que o Flamengo se sentiu acolhido, porque dentro de campo, adversários, historicamente, há esse clima bélico aí entre as equipes, mas isso não é motivo para tratar todo mundo como vagabundo. O elogio faz bem, né, Cirilo? Com certeza. O elogio faz bem para quem trabalha bem, né? Se você está desempenhando bem a sua função, é gostoso receber elogio, cara. É importante que elogiem a sua função, o seu trabalho, como o Flamengo fez. Para com a Polícia Militar, para com a Arena MRV, porque os clubes estão certos também quando reclamam, né? Quando expõem problemas, mas deveriam fazer mais vezes isso. Quando a coisa acontece, quando a coisa flui, para dar exemplo, para mostrar, ali naquele lugar, a Polícia Militar, o estádio, eles estão trabalhando em prol do torcedor visitante. Porque quando isso acontece também, muita gente vai para a área da zoeira, né? E, olha lá, tá passando pano, que não sei o quê, tá tentando tirar um pouco da derrota, e não é nada disso. É apenas reconhecer um trabalho que foi bem feito, e tomara que seja assim da próxima vez que o Atlético for ao Maracanã, quando o Cruzeiro for ao Maracanã, quando outra equipe vier ao Mineirão também, caso dê tudo certo, que os clubes elogiem, porque elogiar faz bem para quem trabalha bem. E elogiar, eu acho que é obrigação dos clubes divulgarem esse tipo de boas ações, de bons trabalhos das polícias militares, dos estádios, porque incentiva outros estádios a trabalharem bem e outras polícias de outros estados a fazer a mesma coisa. 4 ocorrências ontem na Arena MRV, teve um arremesso de copo que o árbitro até relatou em súmula, mas imediatamente os próprios torcedores vão lá e denunciam, né? Quem é o cara, porque pode prejudicar o time. Ao todo, o Atlético divulga, Cirilo e Edu, que são 25 torcedores que já foram punidos administrativamente ou criminalmente por comportamento inadequado no estádio esse ano. Então o Galo está numa política de tolerância zero. Então só esse ano já 25 torcedores foram punidos ontem, 4 ocorrências, todo mundo encaminhado, esses 4 ao juizado especial criminal na Arena MRV. Fim de semana tem brasileiro, maratona continua, Cláudio. Isso, já tem que virar a chave, hoje já teve treino pela manhã e nesta sexta e sábado, 2 atividades aí pro Cuca definir o time. Ainda na cidade do Galo, o time vai viajar no sábado à tarde para o Rio de Janeiro. O Galo tá viajando a 3ª vez em 10 dias para o Rio, né? Foram 2 jogos contra o Flamengo e agora é contra o Vasco, domingo em São Januário, esse jogo 4 horas da tarde. E o Cuca já sinalizou, ele está preocupado com a maratona de jogos, foi manchete do programa, porque o Galo teve esse duelo contra o Flamengo ontem, pesadíssimo, né? Fisicamente, emocionalmente, né? Os jogadores desgastaram ao máximo. Tem esse jogo domingo, Galo precisa continuar pontuando bem no Brasileiro para subir na tabela. E na semana que vem, quinta-feira, daqui a uma semana certinho, o Galo vai estar enfrentando o Godoy Cruz da Argentina, jogo na Arena MRV, então o primeiro jogo é em casa. Diferentemente do que aconteceu com o Flamengo, o Galo decide fora, lá em Mendoza, na Argentina, então precisa da vitória semana que vem. E aí o Cuca sinalizou que vai colocar domingo jogadores melhor, quem estiver melhor, menos desgastados fisicamente. Aí cuidados, né? Com o Arana, que voltou agora, Saravia, que está com esse problema, ontem tomou injeções, né, para poder jogar, ainda não conseguiu começar a partida. Eu acho que esses 2 terão atenção especial. E vamos ver o Hulk também, né, Cirilo? O Hulk está tendo um trabalho diferenciado esse ano contra o Bragantino, ficou no banco de reservas. Vamos ver como que o Cuca monta o time lá para domingo. Apesar do Natanael não ter feito... Aliás, o Natanael estava muito nervoso ontem, né? No primeiro tempo. Não foi o bom jogo do Natanael, que alguns dias antes, ou uma semana antes, né? Decidiu uma partida, aliás, uma semana não, foi domingo. Alguns dias antes. No final de semana decidiu com o gol contra o Bragantino, então o jogador tem disso, né? Num dia ele é o herói, no outro ele acaba sendo o vilão, e o Natanael não foi o vilão, porque o gol do Flamengo não é culpa exclusiva do Natanael, foi uma sequência de desencaixe de marcação defensiva do Atlético. Ele foi o último, né? Tava lá na conclusão da jogada. Ele foi o último, é verdade, e acaba estourando nele. Mas enfim, Cirilo, o Atlético tem que tomar cuidado com alguns atletas mesmo. O Arana, eu acho que ele tem que jogar. O Arana tem que ganhar minutos, está nitidamente fora de ritmo e é um cara que vai ser muito importante para o Atlético. Se está liberado pelo departamento médico, se tem condição, não precisa jogar 90 minutos, joga 60. Começa o jogo com 15 minutos ou 20 do segundo tempo, substituído, como aconteceu com o Biel, com o Alexander recentemente. O Alan Franco precisa parar, o Scarpa precisa parar, o Alonso precisa de um descanso. O Atlético não pode brincar com a sorte. Eu estou falando de 3 atletas
que raramente se lesionam. Raramente mesmo. O Franco teve uma lesão recente, mas não foi aquela lesão de músculo, foi joelho, né? Foi um trauma. O Scarpa não se lesiona, o Alonso não tem histórico de lesão, mas é melhor prevenir do que remediar. Tô citando 3, cara. O Saravia é mais um, né, que foi no sacrifício, mas você tem o Natanael, que pode jogar lá no Rio de Janeiro. E o restante da equipe já teve pausas. Teve jogador que já cumpriu suspensão, outros que estão com menos minutos. Cara, o Igor Gomes está vivendo um ótimo momento, talvez seja a melhor temporada dele no Atlético, o melhor momento dele, né, no Atlético. Tem sido muito importante, a gente falava entrando nos jogos, mas de alguns jogos para cá, mesmo iniciando, o Igor Gomes tem ido bem, o Hulk já descansou recentemente, o Dudu, não precisa nem falar, né? Dudu depende do julgamento amanhã. Do julgamento. O Biel chegou, Alexander pode jogar. Sim. Então tem muita gente pronta, disponível para que o Cuca tenha o direito, né? E em alguns casos até o dever de dar um descanso para alguns atletas que têm sido muito importantes. Um deles, o melhor jogador do time nas últimas partidas, que é o Gustavo Scarpa. Também precisa descansar. Só para fechar, Cirilo, amanhã tem esse julgamento do Dudu no pleno do STJD. Na semana anterior, né, o julgamento acabou sendo adiado porque a relatora não esteve presente. O que o Atlético tenta, e Dudu, a defesa dele? Diminuir a pena. 6 jogos, já cumpriu 3, já cumpriu metade. Então, nesses casos, normalmente costuma dar certo, Cirilo. E aí, se ele for liberado, pode ser reforço aí no fim de semana, e aí o Cuca ganha uma oportunidade de ter o Dudu mais vezes em campo aí para que ele possa retomar o ritmo também, Cirilo.